Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Odonto Conecta. Hoje trouxe uma pessoa especial aqui para conversar com a gente sobre o assunto que é o que mais faz a diferença aí na odontologia hoje em dia, que é a odontologia digital e estética. É um prazer recebê-lo aqui, Anderson Alves. Obrigado. Para quem não sabe, o Anderson é proprietário da OnLab. A gente tem uma parceria aqui do Instituto. Ele que é o responsável técnico por todas as próteses aqui do Instituto Beltrame. Isso aí. Anderson, vamos conversar um pouquinho aqui para o pessoal. Muitas pessoas perguntam como a gente se conheceu, como a gente começou a trabalhar junto, quanto tempo faz. Ah, legal. Cara, a gente se conheceu, acho que foi uma indicação, né? Foi uma indicação que eu já trabalhava, na verdade, fazendo esse tipo de prestação de serviço, que é ir até o consultório de alguns dentistas, principalmente os dentistas que compraram, né, o sistema para fazer chairside, né, que é o sistema de escaneamento, fresadora, tudo, que às vezes o dentista ele comprou e ele até consegue desenrolar os casos mais simples, né, mas chega nos casos mais complexos, ele precisa de uma mãozinha. Então, eu já fazia esse tipo de serviço, né, de prestação de serviço. E, se eu não me engano, foi algum amigo dentista meu que indicou para a gente poder tentar fazer a parceria, né? Na verdade, eu tinha acabado de adquirir o Serec, né? Que é um sistema fechado. E eu tive muita dificuldade em desenhar e fresar no meu primeiro caso. E eu fui atrás de você. Eu tinha feito uma aula com o professor Fernando Soares. Fernando, é verdade. Lá na Cirona. E no slide eu vi e eu conversei com ele. Falei, eu preciso de alguém para me ajudar aqui, que a gente acha que vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Mas não é bem assim. Funciona, mas até para você se adequar com todos os equipamentos e os softwares demora um pouquinho, né? Para você se familiarizar. E daí eu fui atrás de você e você foi. A gente fez um caso de uma prima minha. Acho que foi só prima, né? O primeiro caso, né? Isso. É verdade. Que eram 6 lentes anteriores. E você me deu uma força, né? Naquela época a gente nem moldou. Fizemos. É verdade. Que, né, teoricamente, dá para fazer sem nada, né? Sem modelo, sem nada. Você faz ali o desenho e já sai pronto. Era o intuito do negócio, né? É como vender, né? Eles vendem assim, né? Depois que você comprou aquela máquina linda, daí você tem algumas dificuldades, mas depois a gente acaba se familiarizando e consegue entender o processo todo, né? Digital. Até para mim também, assim, eu vou te falar que foi uma coisa nova, né? Eu acho que até hoje, assim, esse tipo de serviço que eu faço de ir no consultório, não são muitos que fazem, não. Eu acho que o protético em si, eu acho que ele não acha que vale a pena ele sair do laboratório, deixar o seu trabalho lá e ir até o consultório. E ele não está errado, não. Ele tem um pontinho de razão mesmo. Mas eu fiz por conta da situação também. Porque eu trabalhei muito tempo no laboratório, né? No Laboratório Júlio, que hoje é Kion. Fiquei 12 anos lá. E acabei saindo, montei de sociedade com um dentista, né? E aí, assim, eu já fazia... Na verdade, quando eu trabalhei lá no Júlio, foi ali que eu aprendi, né? A ter o primeiro contato com a Cirona, né? Só que eu era ceramista do laboratório, eu não era cadista, né? Eu não sabia desenhar os casos no computador. Porque você trabalha em um laboratório grande, você é condicionado, né? Você faz uma coisa e aí você se enche daquela coisa para fazer, né? Por exemplo, você trabalha no gesso. Você fica o dia inteiro no gesso, você não tem tempo de ficar fazendo outras coisas. Eu digo um laboratório grande, né? Tem uma produtividade alta. Então você acaba ficando setorizado. E aí eu passei por outros setores, mas nessa época eu era da cerâmica. Então eu era ceramista, ficava aplicando um ceramiquinho o dia inteiro, né? E eu não tinha muito tempo para poder aprender. A gente vai começando ali, aprendendo, aí conforme o tempo foi passando, eu até fui em um consultório um dia com um amigo e ele sabia desenhar
E eu não sabia desenhar. Então eu falei, meu, vamos, né, nós dois. Porque ele não sabia dar acabamento e maquiar, mas sabia desenhar. Aí a gente foi e fez um trabalho em parceria. Ele fez o desenho, o projeto, tudo. Eu fiquei lá dando uns pitaquinhos, arruma aqui, arruma ali. Depois a gente fresou, eu dei acabamento, maquiamos. E aí acabou saindo o caso. Só que para o dentista acabou ficando um pouco pesado, porque ele teve que pagar o meu serviço e o serviço do rapaz. E fora que assim, são duas pessoas, né? Para se locomover até lá, para fazer. Aí acaba ficando meio difícil a logística, né? Do negócio. Porque foi o que eu pensei, né? Falei, cara, eu preciso aprender a desenhar isso daí, né? Porque é um mercado, né? Porque na época eu estava trabalhando e eu fazia isso às vezes no final de semana, né? Às vezes à noite, depende do combinado. É que é muita diferença você aplicar a cerâmica no pincel e você fresar a cerâmica, né? Então, é uma coisa totalmente diferente. Então, assim, quem aplica as porcelanas, às vezes não sabe fresar porque é outro trabalho, né? Apesar de ser protético, que faz um trabalho totalmente diferente. É, totalmente diferente. E, assim, é comum até hoje. É comum até hoje, assim, tem bastante protético que aprendeu, desenvolveu ali no CAD, até o ceramista, eu digo, né? Ou de outro setor da prótese, né? Por exemplo, o cara está na resina e vai aprender CAD. É difícil, né? Por mais que ele tenha noção ali, mas é difícil, é outro departamento, né? Outra coisa. E o cara também que às vezes inicia no desenho, porque às vezes o cara manja de computador, tem facilidade, sabe montar projeto, isso e aquilo. Aí ele vai falar, vou fazer o dente ali também. Mas ele também vai sofrer uma dificuldade e vai sofrer a dificuldade de não conseguir finalizar o trabalho, né? Então foi a partir disso daí que eu falei, cara, eu preciso pelo menos aprender a desenhar o dente, né? Porque eu vou no consultório, desenho, faço tudo, né? Já deixo o trabalhinho prontinho pro dentista. Facilita para ele, facilita para mim, que consigo fazer uma coisa mais dinâmica, né? Porque eu mesmo desenho, eu mesmo dou acabamento, eu mesmo freso, faço tudo. Então, facilita para mim também, né? Sim. Sim, para o leigo que está escutando, né? O CAD são softwares para você desenhar e o CAM é a fresadora para você fresar, né? E depois vem o processo todo de maquiagem, texturização que você faz manualmente, né? Acabamento, brilho, glaze, né? Esse processo de finalização da lente. Isso, exatamente. Aí entra a parte artística e a parte laboratorial normal, né? Sim. Do mesmo acabamento que você faz. Muda às vezes uma broca, porque se você pega um silicato de lítio, ele já está sinterizado para você dar acabamento, às vezes muda a broca, porque a broca diamantada é mais difícil. Dá também, só que você tem que sempre estar com uma broca novinha, porque é muito duro, né? Muito resistente o material, então você não consegue fazer o mesmo acabamento com uma diamantadinha já batida, né? Às vezes de você já estar acostumado com aquela broca. Então tem essa diferencinha, mas assim, é basicamente a mesma coisa de você fazer um acabamento de uma cerâmica aplicada, né? O acabamento em si é o mesmo, né? Só muda a parte de glaze, né? Que é diferente. Você tem que fazer toda uma maquiagem. A aplicação, ela tá intrínseca, né? Você faz a cor intrinsecamente, né? Você vai fazer, tipo, uma cor A3. Então, você já pega a massa A3 e aplica a cerâmica A3. Você vai fazer uma maquiagenzinha, às vezes você faz um grauzinho, um tomzinho a menos, né? E faz uma maquiagem. Ou às vezes faz uma maquiagem incisal, aí caracterização, né? Você vai fazer. Sempre fazer a pastilha da cor do dente, né? É uma coisa que a gente já conversou bastante. E um dia até, vou comentar aqui de um caso de um professor, não vou falar o nome dele, mas que ele falou que não fazia mais, nunca mais um caso de silicato, porque na hora do ajuste ele desgastou e ficou branco, né? Então, assim, é até um pouco de falta de entendimento dele, né? Que assim, você tem que fazer. Muitas pessoas tem lá um bloco A1, o cara transforma no A3, né? Na maquiagem, daí acontece isso, de você desgastar e acabar mudando a cor. Mas quando você faz na cor já da matriz do dente... lógico que tem um cálculo, né, que você faz, porque às vezes a pessoa fala, não dá para ficar um pouquinho mais claro. Então, assim, a gente já, a partir desse princípio, dentro da nossa proposta, que é fazer um trabalho personalizado, eu venho até aqui, a gente faz um trabalho junto, né? Então, a gente já acaba pegando o jeito
de como você quer, como que eu trabalho, então fica mais dinâmico. Vai entendendo os materiais. Isso, vai entendendo. Então a gente procura fazer o mais próximo possível do final. Porque justamente isso, aí o paciente volta para fazer um ajuste, às vezes você quer arredondar um ângulo, alguma coisa, aí você passa uma borracha e aí tira a maquiagem, você vai fazendo um central, algum desgastezinho e fica aquela parte branca ali. Aí... assim, aqui a gente está falando tanto para dentista quanto para pacientes, né? Exato. Então, para o paciente entender, essa maquiagem, para ela ser fixada, ela tem que ir no forno a 800 graus, né? Então, depois que a gente cimentou, não tem mais como fazer maquiagem, né? A gente só vai conseguir tirar dali, acrescentar não, né? Então, exato. De repente deixar ele um pouquinho mais claro, você consegue, né? Passando borracha, mas você deixar ele mais amarelo... Aí já não dá mais. Já não dá mais. Exatamente. Então a gente trabalha dessa forma, a gente tenta deixar já bem próximo ali da cor que o paciente almeja mesmo, né? Porque se futuramente você precisar mexer alguma coisa ou fazer um ajuste alguma coisa, não vai dar diferença, né? Vai ficar ali ainda, a cor base vai servir, né? Vai permanecer. Você dá um polimento e fica tudo igual ainda, né? Então a gente chegou nesse ponto porque eu acho que assim, as coisas vão sendo apresentadas e aí você tem que ir melhorando, né? Porque foi apresentado isso, não, faz mais claro, aí depois você maqueia. Porque eu lembro também, eu já fiz vários cursos de maquiagem. Eu fiz curso de maquiagem que você tinha que dar 10 queimas de maquiagem. Não pode ficar nenhuma manchinha e isso e aquilo. Então você, cara, tinha que fazer, aí você esfregava, tirava, queimava. Aí esfrega, queima, tira. Aí até você chegar num, tipo... A1, você chegar no A2, cara, dava muito trabalho. Então você tinha que fazer na cervical, depois na incisal, que é embaixo do dente ali, em cima. E assim, é um processo que demorava muito. Então a gente falou, cara, como que a gente tenta fazer um trabalho mais dinâmico, né? Porque senão não dá para ser um trabalho chairside, né? Não dá para ser... Por mais que hoje também a gente já não faça esse chairside, que é o chairside tudo em um dia, que às vezes não cabe, mas ainda assim é um trabalho fast, né? Um trabalho bem rápido e dinâmico. E, assim, assertivo, né? Sim. Ao longo desses anos, né? Nós começamos a trabalhar junto em 2019, nós fomos aprendendo com o tempo, né? A gente pensava em fazer tudo ao mesmo dia, que é o chairside mesmo, e às vezes dava algum problema, ou no desenho, ou na luz, que chegou a acabar a luz, e a gente não conseguir concluir esse trabalho no mesmo dia. Então a gente acabou dividindo esse trabalho em 3 etapas, para poder o paciente ficar mais tranquilo, para você trabalhar também mais tranquilo e depois a gente conseguir um resultado final bacana, sem pressa, né? A pessoa demora tanto para fazer, quer fazer no mesmo dia, por que não em 72 horas, né? Exato. Que é o tema aqui que a gente vai abordar hoje, né? Exato. De como a gente construiu essa técnica e como a gente faz hoje uma lente de contato em porcelana, né? Um conjunto de 10, 20 lentes em 72 horas. Eu acho que esse é o equilíbrio, né? A gente chegou num ponto de equilíbrio, né? Tanto para você, quanto para mim, quanto para o paciente também. Imagina o cara chegou de manhã cedo no consultório, aí você já tem que ficar anestesiando, aí você toma anestesia na gengiva dele, aí você prepara todos os dentes. A pessoa fica sentindo aquele incômodo, né? Um pouquinho. E aí depois, à noite, você tem que fazer a colagem disso. Então, assim, você vai mexer de novo. Então, fica muito... O tempo é curto para... Mas a pessoa fica o dia inteiro no consultório. Ela fica o dia inteiro. Perto do que antes era 20, 30 dias, é curto. Mas um dia inteiro para a pessoa passar dentro do consultório também não é fácil, né? Não é fácil, exatamente. Exato. E aí acaba assim, para uns é uma experiência boa, porque foi rápido. Por mais que ficou cansativo, mas foi uma coisa dinâmica. Tem gente que gosta. Fala assim, nossa, fui lá, cara, é um dia. Já resolvi. E a gente chegou nessa somatória. A gente falou, às vezes tá ficando pesado para um, para outro. Até fica pesado para mim também, que eu preciso fazer. Assim, tem que ser dinâmico, né? Porque senão que horas que eu vou te entregar? Né? Um conjunto de 10 lentes. Aí você prepara até eu fazer e depois você... Ainda no final, que é o gran finale, que é a hora de você colar, que tem que, né, tá tudo certinho, aquela atenção sua tem que estar... Você tem que estar descansado, teoricamente, assim, porque você pode cometer algum erro. Bem na hora que o trabalho está pronto, né? Que é a hora de colar o trabalho, né? Então, eu acho que
acaba, se você dividir, fica bom para todo mundo, né? Exato. Ainda mais num trabalho de 10 lentes, né? Quando é um dente, eu ainda faço de vez em quando. Sim. Chair size aqui no consultório. Não, porque... a gente está falando de... Essa divisão são para trabalhos mais extensos, né? Exato. Trabalhos menores, assim, até 6 elementos, às vezes, assim, se aparecer, 4 elementos, tudo, você, vou fazer hoje no mesmo dia. O paciente vai perder quase o dia, mesmo assim, porque acaba tendo o tempo de você fazer o preparo, tem que ir para o forno, né? Tem que fazer todo o processo laboratorial, depois fazer a colagem, então ele acaba... perdendo pelo menos meio período ali, né? Se for para fazer uns 4 dentinhos ali. Se for um dentinho é mais rápido, né? Um dentinho é bem mais rápido. Mas às vezes 4 elementos, 5 elementos... Já tem que fazer o modelo. tem que fazer modelo e tal. Então, imprimir, né? Então, às vezes, assim, acaba tomando o dia inteiro. Não vai ficar tão cansativo porque o tempo de cadeira é menor, né? Sim. O tempo que o paciente vai ficar lá vai ser menor, sentado, né? E o laboratório também, pra gente também é mais rápido, porque são menos dentes. Então, às vezes, dá para fazer no mesmo dia também, né? Dependendo da ocasião, dá para fazer no mesmo dia, sim. É que nós aqui, a gente, normalmente, quando eu venho aqui fazer trabalho para vocês, são trabalhos mais extensos, assim, né? Que aí a gente já tem esse cronograma, né? Que você vem... Eu preparo um dia, você faz as próteses no outro dia, desenha, faz o acabamento das fresas, fresa, faz o acabamento, maquiagem, e daí no outro dia, quando completa 72 horas, eu instalo as próteses, né? Eu preparei um materialzinho desse sistema que a gente está fazendo aqui, que é no Instituto Beltrame, e eu vou apresentar aqui para a gente discutir um pouco esse caso, para as pessoas entenderem perfeitamente qual é a nossa técnica. O que a gente está falando aqui. Do que a gente está falando, né? Bom, alguns anos atrás seria impossível fazer uma lente de contato dental em porcelana em 72 horas, um conjunto de 10 elementos, né? Isso hoje só é possível pelo fluxo digital. Você se comprometeria a fazer uma lente de contato 72 horas sem o fluxo digital, Anderson? Não. Sem o fluxo digital não dá. Até para você fazer injetado, assim, cara, fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Porque demanda muito tempo para fazer. Não estou falando que não dá para fazer, mas assim, é comprometimento de cada um. Eu não me comprometeria a fazer. Agora, fresado, ok, porque você já desenhou o dente, ele já sai pré-pronto. Então, é muito mais dinâmico, né? E é só através do fluxo digital que a gente consegue fazer mesmo, né? Com certeza. Bom, para a gente entrar no fluxo digital, a gente precisa de alguns passos e algumas informações, né? A primeira informação que a gente precisa é de uma foto, né, Anderson? Todos os pacientes aqui, às vezes chegam aqui e não querem tirar foto, porque não querem sair no Instagram. Eu falo assim, olha, foto é um documento e a gente vai utilizar isso para fazer o planejamento do seu caso, né? Então, uma foto bem tirada é muito importante, porque você vai colocar isso aí num projeto e dentro de um programa, né, Anderson? Exatamente. A foto, ela é primordial para você conseguir, porque o que é o digital que a gente fala, né? Ele é o que é propriamente dito, digitalmente. Então, a foto faz parte, né? Porque hoje a foto você consegue esclarecer muita coisa, ver muita coisa, os detalhes ali, até o que a pessoa busca, né? Ela fala, eu gostaria do meu dente, doutor, que ele fosse mais quadradinho, fosse mais comprido. Isso. Agora, eu gostaria e o quanto, né? Então, com as fotos, a gente consegue fazer toda essa averiguação. A gente verifica quanto que você vai aumentar, aonde você vai ter que desgastar para poder chegar naquele resultado que a pessoa está esperando, né? Então, o fluxo digital é primordial, a boa fotografia, né? Sem a fotografia, você vai fazer, mas para você mostrar para o paciente, evidenciar as coisas ali que ele está querendo, fica mais difícil, né? Sim. Outra coisa que a gente precisa fazer é um bom escaneamento, né? Para a gente conseguir utilizar hoje. Aqui no Instituto a gente usa alguns programas, né? Usamos o Exocad e usamos o programa da Sirona, né? Do Serec mesmo, né? Mas o Exocad ele necessita de um escaneamento digital para você conseguir fazer um planejamento bem feito. Com certeza. O Exocad ele aceita basicamente todo tipo de escaneamento.
desde que ele abra o STL, né? Que o STL é o arquivo que a gente precisa receber para poder fazer o desenho, né? Então, através do STL, a gente consegue elaborar o projeto, né? Dentro do Exocad. E no Exocad a gente consegue também adicionar foto, essas coisas. Então, facilita bastante a comunicação, né? A gente colocou mais um slide aqui. Ó, então, aqui é uma paciente nossa, né? Tem as fotos. Então, aqui a gente está dando exemplo aqui das fotos que a gente tira, do perfil da paciente, do rosto, do sorriso, né? A gente consegue ver a posição dos dentes, posição labial, as fotos intra e extraorais, né? Então, a gente consegue aqui observar aqui os espaços interdentais que ela tem, né? As abifrações. Você também já consegue planejar o seu caso em cima disso, né, Anderson? Exatamente. Essa foto aí, ela é primordial para a gente fazer o planejamento, até para a gente entender o que a gente tem que fazer, né? O aumento, se tem desgaste ou não. Nesse caso é muito pouco desgaste, né? Que é um caso de só uma reconstrução leve de lente, né? Essa é a lente mesmo, né? A paciente, ela se incomodava um pouco com o formato dos dentes dela, com o tamanho. E ela também, o marido dela fez o trabalho conosco, né? Então ela falou que não conseguia ficar olhando para ele e tirar os olhos dos dentes dele, ela tinha que fazer o dela. Ela falou assim que foi um cronômetro regressivo para ela fazer os dela depois que ela viu os dele, né? Ah, sim, é legal, bacana. Vamos passar mais uma. Essa é uma foto com fundo preto. Muitas vezes a gente usa isso pro antes e depois, né? Essa foto é mais para mostrar bem no detalhe mesmo, né? Você vê que dá para ver até as nuances da gengiva ali e tudo. Eu montei uma foto do antes e depois desse caso. No final a gente vai mostrar. Aqui está falando do mockup, né? Mas é porque daí já vai mostrar o seu trabalho mesmo, né, Anderson? Com a foto e o modelo escaneado ali, desenhando o dente, né? Esse caso aqui, a gente até fez uma alteração e você sobrepôs as imagens, né? Porque o paciente queria um dente um pouquinho maior, então a gente consegue personalizar isso também na boca do paciente, né? Exato. Justamente essa a importância da fotografia, né? Que aí a gente consegue fazer o detalhamento já com a foto, até o paciente consegue se ver também. Às vezes ele quer alguma coisa diferente e aí a gente já consegue alterar também. Fica mais realista para ele, né? Você viu que ele quis que aumentasse bastante o dente dele. Não era uma questão também de formato, de postura labial, e o que incomodava, ele falava que se ele falasse, não aparecia os dentes, só aparecia se ele desse um sorriso muito abrangente. Então, a gente fez esse planejamento para aumentar realmente, para chegar na proposta que ele queria, né? A gente também tem que levar em conta isso, não só o que a gente quer, mas o paciente que vai usar, ele também tem que... Exatamente, por isso que é importante, né? Toda essa documentação para a gente conseguir... Para que os três fiquem satisfeitos, né? O protético que está fazendo, o dentista está atendendo e o paciente que está recebendo o tratamento, né? Bom, o mockup é a gente levar esse desenho para a boca do paciente. Então, a gente imprime o modelo, faz as barreiras, né? E depois a gente preenche essas barreiras com resina e a gente consegue provar esse sorriso que você desenhou no Exocad, provar no paciente para ele conseguir se ver, não só pela foto, mas também no espelho. Olhar, falar, conversar e ver se realmente aquilo está adequado, né? Eu falo para o paciente que eu tenho que gostar primeiro que ele. Se eu gostar, eu deixo ele gostar. Se eu não gostar, daí fica difícil, né? Porque eu tenho esse lado do técnico, né? E o paciente às vezes é leigo, ele quer uma coisa que às vezes a gente não consegue chegar. Exato. Então, se assim, chegou no limite, não dá para fazer mais, a gente tem que informar para ele. Às vezes ele quer uma coisa que está no imaginário dele, que não é real com o que está no caso dele, né? Na praticidade do caso dele, né? Às vezes ele quer uma coisa que ele viu por aí, nossa, eu queria isso aqui, mas às vezes não é cabível fazer exatamente aquilo na boca dele, né? É muito difícil lidar com expectativa. Porque expectativa é uma coisa, a realidade é outra. Exato. Né? Aqui a gente tenta trazer um pouco da realidade para ele entender a expectativa dele e o que a gente consegue entregar. Muitas vezes o paciente fala assim, nossa, é isso que eu quero, tá maravilhoso. Outros ele fala assim, não, né? Eu não gostei, daí tem como a gente mudar, porque não tem nada ainda feito. Então a gente consegue planejar de novo. Eu quero meu dente mais quadrado, eu quero meu dente mais redondo, eu quero o dente maior ou menor, a gente consegue
mudar isso, a gente conversa e muda e prova até que se tenha o entendimento das duas partes para chegar no denominador. Exato, exatamente. Por isso que a gente chama de um mockup, é o test drive, né? O mockup é a prova do design dos dentes. Se você vê nas letras, é isso, é a prova do novo design dos dentes. Bom, tiramos as fotos, escaneamos o paciente aprovou o mockup, daí nós vamos fazer essas lentes em 72 horas. Então entra o meu trabalho, que é o quê? Preparar esses dentes para receber as lentes. Hoje, as pessoas falam muito em desgaste dental, né? Que vai fazer lente de porcelana tem que desgastar dente, vai fazer lente de resina não tem que desgastar dente. A gente sabe que isso aí é um método de levar o paciente para o consultório, né? Porque quando vai fazer o trabalho, a gente às vezes pode ser um mínimo no desgaste ou às vezes tem que desgastar um pouco mais, porque a gente vai ter que ter as espessuras, depende do material, porque não adianta você entregar uma lente também toda manchada para o paciente. E a questão do alinhamento dos dentes também manda bastante, né? Por exemplo, se a pessoa tem um dente que está um pouco mais para fora do que o outro, então isso também demanda o desgaste. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa está com uma expectativa, nossa, eu quero meus dentes todos alinhadinhos. Só que ela tem os dentes com um leve apinhamento, né? Então isso vai fazer com que você tenha que trabalhar às vezes naquele dente pontual, um pouquinho mais de desgaste, e no outro pouco menos, né? Porque esse dente já está na posição legal. Você só vai fazer uma adaptação para receber a lente, né? Exato, depende muito do formato e do alinhamento dos dentes dos pacientes, não do dentista, né? Você chegar lá e falar assim, olha, eu vou desgastar pouco o seu dente. Vem o dente todo desalinhado, você vai fazer o quê? Não tem como fazer pouco desgaste, você vai ter que alinhar aquilo ali na broca. Agora, se a paciente já tem o dente alinhadinho, muitas vezes os desgastes são mínimos. Eles são ali um desgaste estratégico para poder o quê? Aquela lente ela tem uma espessura correta para ela não fraturar. Né? Porque cada material tem uma espessura. Né? Você vai usar o Empress, você pode 1,5 mm. Você vai usar o de silicato, 1,2. Depende. De cada material você tem o software mesmo você tem uma espessura mínima ali, que é mais fino do que isso aqui, a fresadora não fresa. Sim. Ela vai furar. Exato. Então você tem que colocar esse mínimo, né? Eu pelo menos trabalho dessa forma, né? Coloco ali mais ou menos o mínimo. Essa fresadora aqui ela fresa 0,3 no mínimo. Então eu coloco ali a minha espessura mínima no 0,3 para fazer uma lente. E aí quando eu estou desenhando ali, ela já me mostra, aqui está menos de 0,3. Então eu tenho que engrossar um pouquinho. E depois ainda no acabamento eu consigo ajustar um pouquinho, refinar um pouquinho e ficar às vezes até com uma espessura menor, né? Volta um slide aqui para mim, por favor. Olha, então aqui tem os mesmos dentes aqui, está mostrando o desgaste que foi mínimo. Se você reparar ali, foi um desgaste bem suave no dente, para alguns pontos, só para a gente conseguir o quê? Instalar essa lente e não ter um sobrecontorno. Porque se a gente acrescentasse a porcelana ou qualquer material que fosse, resina, e sem esse desgaste, ia ficar um degrau entre o dente e a gengiva, ia acumular placa, ia dar uma gengivite. As pessoas, às vezes, elas falam assim, eu vou fazer uma lente de resina porque não precisa desgastar. Mas e onde que vai ficar esse sobrecontorno, né? Vai com certeza ter uma periodontite, um sangramento ali excessivo que vai levar esse dente a ter um problema, uma retração, vai ter uma periodontite, uma cárie por conta da má higienização. Então, esses desgastes eles são o quê? Para a lente ficar perfeitamente adequada, na espessura adequada, com o formato adequado. Exatamente. Se você for ver, o desgaste é muito pontual aí nesse caso, né? Você vê que tirou as quinas, né, que tinha ali para receber a lente, né? Então, você fez uma adequação só para receber, não tem um desgaste abusivo, né? Não tem aqueles dentinhos de tubarão que o pessoal fala, né? Que ficou, né? Vai desgastar meu dente, vai acabar com o meu dente. Só o pininho ali, né? Não, é só uma adequação mesmo. É uma ligeira... um caminho que você faz para a lente ser adaptada, né? É isso. Para ela flutuar em cima do dente. Exatamente. Ela vai se adaptar certinho até aquele término ali, né? Bom, aí já tem a parte do escaneamento.
né? Aqui tem um scanner Omnicam da Serec. Tem vários scanners no mercado. Né? Esse é um scanner que ele tem um programa já de desenho, né? E para você desenhar essas lentes e fresá-las, né? Entra mais na sua parte, né? Esse é um outro escaneamento. Aquele escaneamento primeiro que a gente falou é um escaneamento para fazer o planejamento. Esse escaneamento agora é um novo escaneamento já com os dentes preparados, né? Já o mockup já está aprovado, tudo, né? A pessoa já olhou, já gostou, aprovou, e aí você vai fazer o desgaste ali para ser encaixado as lentes e a gente precisa fazer um novo escaneamento para a gente poder fazer o desenho seguindo aquele mockup, né? Bom, fizemos então o escaneamento, o preparo dos dentes e eu entrego isso eu faço isso num dia, no outro dia você vem aqui. Exatamente. E daí eu passo a bola para você. Aí depois que você fez esse escaneamento, né, no dia 2, né, eu venho aqui, faço o desenho, a gente faz a confecção do modelo, a gente imprime esse modelo, né, faz a impressão digital dele, né, faz a impressão na impressora, e aí eu já pego esse dente, desenho e freso. Aí na fresadora, como está aparecendo aí, é um bloquinho quadrado, que ele vem já, você compra ele assim, ele vem, dependendo do material, né, que você vai usar. Se for IMAX, ele vem pré-sinterizado, é roxinho. Se for o Empres, ele já vem na cor. Se for Dá para fazer de resina também. Dá para fazer também. Hoje tem a resina híbrida, né, que o pessoal fala que ela é de resina, mas tem também uma carga de cerâmica. Tem só resina também. Então, tem uma gama grande de material que você pode escolher, né, para fazer. Dependendo do caso, a gente escolhe o material. Aí tem o caso de silicato. É o mesmo caso, né? Ainda não está com todas as lentes concluídas ali, né, Anderson? Aí a gente faz a fresagem e aí, conforme tá esses risquinhos aí, é o espelho do dente. Aí a gente está dando a naturalidade, fazendo o conjunto, né? Para que tudo fique harmônico. Né? Que a gente faz esse desenho para você mostrar as características do dente mesmo, né? A área de espelho, a área de transição de uma face e outra. Então, todo esse acabamento a gente faz manual, né? Não sai pronto da fresadora. A gente faz manual, que é uma caracterização que a gente faz, né? Essa é a parte artística. Exato. Uma das, né? Porque depois tem que fazer a maquiagem, que é uma pintura que você faz também para buscar também a característica do dente. Aquela pontinha do dente mais translúcida, às vezes um mamelo que você faz, né? Da maquiagem. Uma cervical, né? Que é ali próximo da gengiva, mais amarelinho. Então, você faz esse degradezinho tudo numa maquiagem. Quando começamos a fazer, eu imaginei que a maquiagem fosse pesada, né? E hoje eu vejo que quanto menos a gente maquia, mais bonito o trabalho fica, né, Anderson? Eu acho também. A maquiagem hoje, para mim, ela tem que ser pontual. Você não pode ficar maquiando o dente inteiro, tudo, porque aí acaba ficando pesado, porque aquilo é uma tinta que você está pintando o dente. Você está pintando um vidro e você está pondo tinta, então você está bloqueando a luz. Exato. Então acaba assim, não ficando com resultado natural, porque a porcelana em si, ela copia o esmalte. Se você pinta, você está bloqueando, né? Como se tivesse uma luz e você estivesse passando aqui um pincel com que tinta que fosse. Você ia diminuindo essa luz, né? Exatamente. Que é o valor do dente que a gente fala. Então você tem o dente, quanto mais maquiagem você passa, mais escuro ele fica. Você tira aquela cor natural. Natural. Então a maquiagem hoje eu vejo ela como ela tem que ser pontual. Você vai fazer uma caracterização da maquiagem, não é mudar a cor. Nossa, esse dente eu fresei ele branquinho, eu quero que ele fique amarelinho. Não, aí já, pra mim, já foge um pouquinho, porque aí entra naquele negócio, né? Que você desgasta um pouquinho, você precisa fazer um ajuste, fica aquela manchinha mais clara ali do dente, né? Então, eu não sou muito adepto a fazer muita maquiagem no dente, não. É sempre fazer o mínimo de maquiagem. Personalizar bem o trabalho, né? Ver o paciente, colocar ele, tirar uma foto com uma escala de cor. Ver se você precisa de usar uma pastilha mais translúcida ou mesmo menos translúcida e comprar aquele material para aquele paciente. Não adianta você ter um estoque e querer usar o seu estoque para você
fazer um dente ali que precisa, né? Porque, vou assim, comprar tudo um só, porque eu vou comprar na quantidade, e aí depois eu vou ficar maquiando tudo ali para chegar nas cores. Então, assim, eu particularmente eu trabalho... Se você vai fazer... assim, eu acho que caracterizações grandes é quando você faz menos dentes. Se você vai fazer um central, você vai ter que fazer bastante caracterização. Caracterização que eu digo assim, você tem que copiar aquele outro central, né? Para ficar os dois iguais. Então, aí, nesse caso, é bastante caracterização que você tem que fazer. Então, nesse caso, muitas vezes, quando o paciente tem um dente, às vezes, mais manchadinho, isso e aquilo, a gente faz uma estratificação, faço ele uma base, fresado, e aí a gente faz uma caracterização de porcelana mesmo. A gente aplica uma cerâmica para já ficar bem próximo da cor, caracterizando, por exemplo, ali naquele ponto é mais amarelo, então eu vou aplicar uma cerâmica ali mais amarelo. Naquele ponto é mais translúcido, então eu vou aplicar uma cerâmica mais translúcida naquele ponto ali. E aí, se precisar fazer uma caracterização ainda maior, é pontual para fazer, né? Porque aí fica natural. Daí você mistura as duas técnicas, né? Uma técnica híbrida. Né? Você usa os recursos da digital, que é adaptação, material. Exatamente. E daí você usa o recurso do analógico, que é você caracterizar esse dente com as massas de porcelana. Com as massas de porcelana, exatamente. Alguns pacientes eu falo que dá para fazer se eles não entendem. Né? É difícil porque aí já entra mais técnico, né? E o paciente, às vezes, ele... Tem gente que é bastante curioso. Ele fica ali na internet, né? Ele consegue ver, entender o que é. O que é estratificar? Não sei o que é. Às vezes, no próprio Instagram, às vezes, ou no Google, a pessoa procura e ela vai saber. Mas é mais técnico. Então, o paciente em si, muitas vezes, ele não entende, né? O que é uma estratificação, qual a diferença? Vai fazer uma maquiagem, você vai fazer uma estratificação? O que é isso? Eu não sei o que é. Mas, assim, a gente, como técnico, como dentista, às vezes você vai olhar o caso e vai falar, nossa, esse caso aqui ia ficar melhor se a gente fizesse desse jeito. Porque vamos misturar as técnicas aqui, porque o digital é fantástico. Mas o dente é único, né? Cada um tem um. Não existe uma pré-fabricação. Todo mundo tem aquele dente pré-determinado, né? Então, vai da caracterização. O ideal é que quanto mais você personalizar o trabalho de uma pessoa, né, mais técnicas você pode utilizar ali. E para você melhorar a estética daquele dente, né? Às vezes você está travado. Você vai num lugar, o cara só faz maquiado. Daí você precisa de uma estratificação e não tem, você acaba não tendo todo o recurso necessário para você conseguir chegar no que o paciente quer, né? Exatamente. Então, o ideal é que você tenha todos os recursos na manga e você consiga avaliar o que é melhor para aquele paciente. Exatamente. Individualizar para cada um. Para cada um. E nesses casos, assim, quando você vai fazer um trabalho maior, você vai fazer 10 lentes, você precisa caracterizar em outras coisas, né? Formato do dente, essa caracterização que você vai fazer. Qual tipo de dente você vai usar para ele? Anatomia, morfologia, aí é uma caracterização. Você vai fazer aquele dente com aquele biotipo para aquela pessoa. E essa parte da cor, aí já ela fica não em segundo plano, mas a pessoa já tem mais liberdade. Porque ela vai conseguir escolher, eu quero o meu dente mais clarinho. Não, eu quero o meu dente mais puxando para o natural. Não quero que as pessoas percebam tanto que eu fiz lente de contato ou faceta. Não quero que as pessoas percebam tanto. Então, eu quero fazer mais ou menos a cor do meu dente, um pouquinho mais claro para valorizar, porque a pessoa está fazendo 10 elementos. Ela quer que fique natural, mas bonito, né? Ela não quer que fique um natural como era, porque senão ela não precisa fazer a mudança, né? Sim. Então, aí a gente consegue ter essa flexibilidade maior. Porque você está trabalhando com um conjunto de 10 dentes. Então, aí a gente vai trabalhar dentro daquilo que a gente estava falando, espessura do dente, né? Trabalhar com um material com a cor mais próxima do que a gente quer chegar. Então, essas caracterizações a gente consegue fazer quando você vai fazer mais dentes. Agora, você vai fazer menos dentes, você tem menos liberdade. Você tem que copiar o que a pessoa tem ali, né? Não dá para mudar muito, né? O máximo é um clareamento, né? Sim, o trabalho mais difícil da odontologia hoje é de você fazer um central só. Né? Exatamente. Você conseguir bater a cor daquele central. É difícil. E, assim, conforme o tempo vai passando, as coisas vão mudando, cada dia também é mais difícil a pessoa ir no dentista e falar assim, não, eu só quero que arrume esse aqui. As pessoas falam, já que eu vou arrumar esse, não dá para arrumar... Alinhar o do lado.
né? Acertar o formato do outro. Exato. Sempre existe uma queixa, né? Exato. Porque o nosso sorriso é a moldura do nosso rosto. Então. E aí a gente vê todo mundo com aquele sorriso bonito, tudo, e você fala, pô, já vou mexer, né? Tem os casos mais isolados que a pessoa tem os dentes bonitos, tem um dente que ela sofreu um trauma, bateu, quebrou. E aí é caso, né? Que às vezes a pessoa já tem um sorriso bonito, é só aquele dente que aconteceu alguma coisa com ele, né? Daí tem que avaliar qual que é a melhor técnica para conseguir reabilitar aquele dente. Exatamente. Legal. Bom, o quinto passo é a instalação, né? Que vai formar 72 horas, né? Que na hora que eu vou fazer a cimentação do caso, né? Então, acho que a gente colocou aqui primeiro a prova, né? Então aqui a gente colocou, esse é um outro caso, não é aquele caso que a gente estava olhando. Mas você viu, eu acho que é o mesmo caso. É o mesmo. É o mesmo, né? É o mesmo, sim. Então a gente isolou, né? Aplicamos o ácido aí, que tem um sistema adesivo, então a gente... O melhor seria o mínimo desgaste possível, porque o adesivo ele consegue unir muito melhor no esmalte do que na dentina. Usando um sistema adesivo bom, a gente tem a segurança que essa lente ela não vai soltar. Né? As pessoas falam, solta a lente? É difícil soltar a lente. É que nem falar com a pessoa que solta a resina da pessoa, é difícil também soltar. Né? Hoje em dia, o que mais evoluiu na odontologia foi o sistema adesivo. Antes, a gente tinha que fazer a retenção mecânica nos dentes. Né? E entrar naquela questão do desgaste, né? Você tinha que desgastar mais para ter imbricamento ali, né? Exato. Hoje você não precisa, né? Hoje você tem que a lente flutua em cima do dente, né? Até as técnicas são disso, você aliviar para ela poder flutuar e você conseguir deixar o conjunto na melhor posição possível. Isso que o pessoal fala às vezes de a lente solta, aí você fala, meu, avião é para cair? Não, todo o estudo que foi feito, todo o levantamento que foi feito é para o avião não cair. Na lente é a mesma coisa, né? Tudo foi testado cientificamente que a lente não cai assim com tanta facilidade. Depois que colou, ela fica ali bem fixada, então ela não vai ficar soltando, né? Se estiver soltando é porque tem alguma coisa no processo não casou bem. Né? Sim, às vezes a lente soltou 3 vezes. Alguma coisa ali não... Tem vários estudos que mostram que a gente tem mais força de um lado do que do outro. Né? Exatamente. Você tem 70% de força a mais de um lado que do outro. Você tem as parafunções, né? Às vezes a pessoa mastiga de uma maneira que ela força mais um dente. A mordida, às vezes você tem um trauma em um dente só e você acaba fraturando aquela lente. Mas não por conta de ser lente. Você pode fraturar o dente mesmo, mastigando, como muitas vezes acontece, e pode fraturar uma lente. Às vezes o dente da pessoa já tem uma coroa, você vai trocar a coroa, a coroa já quebrou, você vai trocar, ela quebra de novo. Então não é o material nem nada, é a parafunção que está te mostrando que está acontecendo alguma coisa errada ali. Exatamente. Aí você tem que avaliar de outra forma, né? Ali você não adianta você, vamos refazer a coroa de novo. Aí vai quebrar de novo, né? Aí você tem que analisar de forma mais profunda, né? O que está acontecendo realmente ali naquela... Planejar. Coroa. Exatamente. E hoje o planejamento fica muito mais fácil também no digital. Exatamente. Ele vai te guiando ali, né? Vai te mostrando os contatos, vai te mostrando onde que você pode errar, ele já te mostra. Exatamente. E nessa fase aí já, assim, você já consegue mostrar para o paciente, ele vai ver o real ali, depois de todo aquele planejamento, todo aquele trabalho, e ele vai ver mesmo ali antes de você fazer a cimentação, né? E aí, nesse caso, agora você já está... Aí a gente já está cimentando, né? Estão tirando o cimento ali. Ó, ali já está cimentado, a gente ali já está batendo um carbono. Tá vendo? Aqui tá vendo, tá pegando um pouquinho. Pode passar. Não, volta. Ali, ó. No lado esquerdo ali. O paciente, olha lá, tá batendo o carboninho ali. Já tá me mostrando que tá meio altinho ali, ó. Onde eu tenho que fazer um ajuste, né? Que a lente vem e depois a gente tem que fazer um ajuste. Um refinamento ali, né? Exato. Bom, aí a foto que eu tinha comentado antes, lá no início, né, do paciente, a gente harmonizando os ângulos dos dentes, né, a cor. A gente usou aqui uma porcelana, era BL1, né? HT BL1. Que é a porcelana mais clara que tem, né? Mas como a lente é muito fina...
Ela nem dá quase diferença na cor aí, ó, né? As pessoas acham que vai usar o BL1 vai ficar claro, né? Não. Ele não vai ficar um branco exagerado porque a espessura foi muito fininha, né? Foi uma lente realmente muito fina e a gente fez uma reanatomização do sorriso dela, né? Que era para arrumar algumas queixas dela, né? Então, é uma lente super fina, aí restabeleceu a função, guia canino, as coisas, a cor, o formato, né? Você vê a textura, tudo, né? A retraçãozinha ali, a bifração também fechou. Fechou também. Vamos lá. Daí a gente sempre, em caso de lente de contato, a gente acaba fazendo umas fotos artísticas finais, né? O paciente gosta também, né? Serve para a gente também como documento e para a gente expor nosso trabalho. Fica também o paciente, se ele não quiser que a gente coloque nas redes sociais, nós não colocamos, né? Mas normalmente eles acabam deixando, porque... Fica tão bonito. Né? Modéstia à parte. Né? Porque a gente faz para as pessoas verem mesmo. Né? Exatamente. E para finalizar, e para manter o equilíbrio disso, a gente sempre entrega uma placa interoclusal para as pessoas dormirem, né? Porque à noite a gente muitas pessoas têm bruxismo e acabam forçando os dentes, não sabem o que está fazendo, e daí evita muitos traumas de oclusão. Então a gente faz aí uma placa mio-relaxante para a gente conseguir equilibrar esse trabalho e finalizar esse caso. É isso aí. Depois de todo esse trabalho, isso daí é só para dar uma segurança a mais, né? Para o dentista e para o paciente. Né? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E dormir tranquilo, exatamente. Bom, tentamos passar um pouquinho dessa técnica. Nós fazemos vários trabalhos digitais aqui. Né, Anderson? Nosso fluxo aqui é grande. Fazemos protocolos, fazemos reabilitações. Esse foi um trabalho estético. Eu vou convidar você para vir outras vezes aqui, porque tem inúmeras perguntas que os pacientes fazem para mim. E a gente está aqui para tentar esclarecer, mostrar um pouquinho para quem a gente é, como a gente trabalha. É um prazer recebê-lo aqui. Espero que você venha de novo. Estou sempre aqui. E trabalhando junto, porque a gente evolui a cada dia. Sim, com certeza. Né? A nossa ideia de trabalho é essa, é uma melhora constante, né? A gente vai aprendendo, melhorando todos os dias, né? A gente vai buscando a melhora, a evolução, porque na nossa área ela está sempre evoluindo, está sempre em movimento, né? Não é uma indústria, né? Assim, tipo fazer um carro, né? Você tem que fazer tudo igual. Então ela está sempre em movimento, está mudando, e a gente tem que estar se adaptando à mudança e também sempre buscando a naturalidade, né? Fazer com que os casos que a gente faça, eles ainda tenham a cara de dente, né? Não pode ficar com a cara de artificial, né? É o que a gente sempre busca, né? Então, conforme as coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo, a gente tem que buscar a evolução, mas algumas características a gente não pode deixar de lado, né? Que é a naturalidade, a função do dente, né? Para que ele é feito, e a estética, né? Para ficar um dente bonito, um sorriso agradável, né? Que é o nosso objetivo. Sim, e com essa evolução que a gente tem a cada dia, que a gente trabalha junto e também estudando, a gente vai tentar aí desenvolver alguma coisa aí para poder passar para as pessoas. Aí logo mais vai sair, né, Anderson? A gente vai conseguir tirar do papel e colocar em prática. Vamos sim. Legal, Anderson, muito obrigado. Que agradeço.